Você já parou para pensar no que seu cachorro está sentindo neste exato momento? Enquanto você assiste a este vídeo tranquilamente no sofá, é possível que ele esteja captando sinais invisíveis ao seu redor. Vibrações que você jamais conseguiria perceber. Ondas de energia que atravessam o chão sob seus pés sem que você faça a mínima ideia. E se eu te disser que nos próximos minutos, você vai descobrir que seu melhor amigo peludo pode ter um poder que a ciência levou décadas para começar a entender? Um poder que salvou milhares de vidas ao longo da história, mas que a maioria das pessoas ainda ignora completamente. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você vai descobrir os 3 sinais específicos que seu cachorro pode estar dando agora mesmo. Sinais que podem significar a diferença entre vida e morte em situações extremas. E no final eu vou revelar o comportamento mais surpreendente de todos, aquele que até os cientistas mais céticos não conseguem explicar de forma racional. Vamos começar com uma história real que aconteceu em dezembro de 2004, quando um dos desastres naturais mais devastadores da história moderna atingiu o Sudeste Asiático. O tsunami do Oceano Índico matou mais de 230 mil pessoas em 14 países diferentes, destruiu comunidades inteiras, apagou famílias da face da Terra em questão de minutos. Mas existe um detalhe nessa tragédia que pouquíssimas pessoas conhecem e que vai fazer você olhar para seu cachorro de uma forma completamente diferente a partir de agora. No Sri Lanka, uma das regiões mais brutalmente afetadas pelas ondas gigantes, os pesquisadores ficaram completamente perplexos ao descobrir algo que desafiava toda a lógica. Enquanto milhares e milhares de pessoas perderam suas vidas naquele dia horrível, o número de animais mortos foi absurdamente e inexplicavelmente baixo. Elefantes que viviam próximos à costa começaram a correr em direção às montanhas horas antes das ondas chegarem, como se tivessem recebido um aviso telepático de perigo. Pássaros levantaram voo em massa, abandonando suas árvores favoritas sem razão aparente. E os cachorros? Os cachorros. Eles simplesmente recusaram-se a sair de áreas elevadas naquela manhã fatídica, como se soubessem exatamente o que estava por vir. Alguns donos relataram que seus cães literalmente os puxavam com força desesperada para longe da praia, latindo de uma forma que nunca tinham ouvido antes, como se tentassem gritar um aviso urgente que os humanos não conseguiam compreender. Imagine a cena por um segundo. Você está em um paraíso tropical de tirar o fôlego. O sol brilhando intensamente no céu azul. O mar completamente calmo e convidativo. Tudo absolutamente perfeito. E de repente, seu cachorro começa a agir de forma completamente estranha, puxando sua coleira com uma força que você nunca viu antes, recusando-se a obedecer qualquer comando que você dá. A maioria das pessoas simplesmente ignorou esses comportamentos bizarros. Afinal de contas, o que um cachorro poderia saber sobre o oceano, certo? Mas aqueles que confiaram em seus animais, aqueles que seguiram seus instintos de tutores atentos e deixaram a praia mesmo sem entender o porquê, esses sobreviveram para contar a história. Agora você deve estar se perguntando como isso é possível. Como um cachorro, por mais inteligente que seja, pode saber que um tsunami gigantesco está vindo antes dos equipamentos mais sofisticados e caros da ciência moderna conseguirem detectar qualquer anomalia? A resposta vai te surpreender profundamente porque não tem absolutamente nada de sobrenatural, nada de sexto sentido místico ou conexão espiritual com o universo, mas sim de uma biologia tão incrivelmente avançada que faz nossos sentidos humanos parecerem completamente primitivos e limitados em comparação. Enquanto nós humanos possuímos meros 5 milhões de receptores olfativos no nariz, um cachorro de tamanho médio possui 300 milhões desses receptores. Deixa eu repetir isso para você entender a magnitude: 300 milhões contra 5 milhões. Isso significa que eles conseguem detectar mudanças químicas microscópicas no ar, que são completamente imperceptíveis para nós. Variações tão sutis que nosso nariz simplesmente não foi biologicamente projetado para captar. Mas não para por aí. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente impressionante e até um pouco assustadora. Os cães conseguem ouvir frequências sonoras entre 40 mil e 60 mil Hz, enquanto nosso limite máximo humano é de apenas 20 mil Hz. Traduzindo isso para termos práticos do dia a dia, seu cachorro está literalmente vivendo em um mundo sensorial completamente diferente do seu. Um mundo paralelo de sensações, captando sons que para você não existem, cheiros que para você são invisíveis, vibrações que atravessam seu corpo sem que você perceba absolutamente nada. Mas vamos aprofundar ainda mais nessa questão fascinante porque a ciência recentemente fez uma descoberta revolucionária que mudou completamente nossa compreensão sobre esse fenômeno misterioso.
Em um estudo que levou anos para ser concluído e envolveu tecnologia de ponta, pesquisadores fizeram algo que nunca havia sido feito antes na história da ciência. Eles colocaram coleiras eletrônicas de monitoramento em vacas, ovelhas e cachorros em uma fazenda localizada em uma região da Itália, extremamente propensa a terremotos e atividade sísmica. Durante 6 meses completos, cada movimento desses animais foi meticulosamente monitorado e registrado em um computador central, criando um mapa detalhado e preciso de comportamento animal em tempo real. Nesse período específico de estudo, mais de 18 mil tremores foram registrados oficialmente na região, desde microabalos praticamente imperceptíveis até terremotos devastadores que causaram destruição massiva. E sabe o que os pesquisadores descobriram ao analisar meticulosamente todos esses dados gigantescos? Os animais começavam a apresentar padrões de comportamento completamente anormais até 20 horas antes dos terremotos acontecerem de fato. 20 horas inteiras de antecedência. Isso não são alguns segundos antes do tremor começar. Não são meros minutos de aviso prévio. São quase um dia inteiro completo de alerta antecipado. E quanto mais próximos os animais estavam geograficamente do epicentro do terremoto, mais cedo eles começavam a demonstrar esses comportamentos estranhos e inquietantes, como se conseguissem sentir a intensidade do que estava por vir, com base em sua distância física do perigo iminente. Se você está gostando desse conteúdo revelador e quer descobrir mais segredos incríveis sobre o mundo fascinante dos cachorros, não esquece de deixar seu like neste vídeo agora mesmo, porque isso ajuda imensamente o algoritmo a mostrar esse conhecimento valioso para mais pessoas que amam seus pets tanto quanto você ama o seu. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão vermelho de inscrição imediatamente, porque toda semana eu trago informações exclusivas que vão transformar completamente a forma como você entende e se relaciona com seu melhor amigo de 4 patas. Agora vamos falar especificamente sobre o que exatamente esses animais estavam fazendo de diferente antes dos terremotos acontecerem, porque entender esses sinais sutis pode literalmente salvar sua vida e a vida da sua família em uma situação extrema. Os pesquisadores notaram que quando um terremoto forte estava se aproximando inevitavelmente, os animais ficavam coletivamente 50% mais ativos do que o normal, e essa hiperatividade intensa durava mais de 45 minutos sem qualquer interrupção. Não era uma agitação qualquer, como quando vem comida ou querem brincar. Era um estado de alerta constante e visceral, como se seus corpos estivessem respondendo instintivamente a um alarme de emergência invisível que só eles conseguiam ouvir tocando. Usando exatamente esse padrão específico de comportamento como base para previsões, os cientistas desenvolveram um sistema experimental e conseguiram prever corretamente 7 dos 8 terremotos fortes que ocorreram durante todo o período de estudo. 7 acertos em 8 tentativas. Isso representa uma taxa de sucesso impressionante de quase 90%, muito superior a qualquer tecnologia humana sofisticada de detecção sísmica que temos disponível atualmente no planeta. Pensa comigo por um momento. Nós construímos satélites complexos que orbitam o planeta monitorando tudo. Criamos inteligência artificial capaz de vencer campeões mundiais de xadrez. Desenvolvemos vacinas em tempo recorde para pandemias globais, mas ainda não conseguimos prever terremotos com a mesma precisão natural que uma vaca comum, uma ovelha simples ou um cachorro qualquer conseguem fazer naturalmente sem qualquer treinamento especial. Mas o que exatamente esses animais estão detectando no ambiente ao seu redor? A explicação mais aceita e respeitada pela comunidade científica internacional envolve as chamadas ondas sísmicas primárias, tecnicamente conhecidas como ondas P. Quando um terremoto está prestes a acontecer e a Terra vai começar a tremer violentamente, essas ondas específicas são as primeiras a serem emitidas do epicentro e viajam através da Terra a uma velocidade impressionante de vários quilômetros por segundo. Elas chegam bem antes das ondas secundárias, as ondas S, que são aquelas que causam um movimento de balanço intenso que nós humanos finalmente sentimos e nos assusta. Enquanto nossos pés descalços podem eventualmente captar essas ondas P, alguns poucos segundos antes do tremor principal começar, os animais conseguem detectá-las com muito mais antecedência e sensibilidade absurda através de seus sistemas sensoriais altamente desenvolvidos pela evolução. Mas aqui está o mistério profundo que ainda deixa os cientistas mais brilhantes completamente intrigados e sem respostas definitivas. Essa explicação das ondas P funciona perfeitamente para previsões de alguns segundos ou talvez alguns minutos antes do terremoto. Mas como explicar racionalmente comportamentos anormais que começam 20 horas completas antes? As ondas P simplesmente não são emitidas com tanta antecedência absurda. Então, o que mais está acontecendo que a ciência ainda não consegue explicar?
Alguns pesquisadores de ponta acreditam firmemente que os animais podem estar detectando mudanças eletromagnéticas sutis na atmosfera que precedem eventos sísmicos massivos. Terremotos criam alterações vibracionais profundas tanto na terra sólida quanto na água, e tempestades poderosas causam mudanças eletromagnéticas significativas no ar. Certos animais possuem audição extremamente aguçada e sentidos olfativos incrivelmente poderosos que lhes permitem reconhecer perigo iminente muito antes de qualquer ser humano perceber a menor anomalia no ambiente. É como se eles tivessem acesso privilegiado a um canal de informação completamente fechado para nós, uma frequência de rádio secreta que nossos receptores biológicos limitados simplesmente não foram projetados pela evolução para sintonizar. E não são apenas terremotos e tsunamis devastadores que os cachorros conseguem prever com antecedência. Existe evidência crescente e cada vez mais sólida de que eles também podem antecipar erupções vulcânicas mortais, tempestades massivas e até mesmo furacões categoria 5. Pastores de cabras que vivem há gerações nas regiões perigosas próximas ao Monte Etna, um vulcão ativo e mortal, observam há séculos que suas cabras apresentam mudanças comportamentais marcantes e inconfundíveis antes de grandes erupções violentas acontecerem. Imagine viver em uma área de alto risco geológico e ter um sistema de alerta precoce completamente natural andando ao seu lado todos os dias. Um sistema biológico que nunca precisa de baterias ou recarga, nunca apresenta falhas técnicas frustrantes e está evolutivamente programado para proteger seu grupo social, que agora inclui você e sua família. Mas aqui está algo que pouquíssimas pessoas realmente sabem e que pode mudar completamente sua perspectiva sobre tudo isso. Embora existam literalmente milhares de relatos anedóticos fascinantes e alguns estudos científicos genuinamente promissores sobre a capacidade extraordinária dos animais de prever desastres, nenhum cientista em lugar nenhum do mundo jamais conseguiu prever com sucesso absoluto um grande terremoto usando qualquer método conhecido, incluindo especificamente o comportamento animal como ferramenta de previsão. Isso não significa necessariamente que os animais não estejam detectando algo extremamente real no ambiente, mas sim que ainda não compreendemos completamente os mecanismos envolvidos, o que exatamente eles detectam, como fazem isso biologicamente e principalmente como interpretar esses sinais de forma consistente, confiável e cientificamente reproduzível em laboratório. Então, o que você, como tutor responsável e atento, deve fazer concretamente com toda essa informação valiosa? Primeiro e mais importante, é absolutamente fundamental que você aprenda a observar seu cachorro com muito mais atenção cuidadosa do que provavelmente faz agora no dia a dia corrido. Mudanças súbitas e dramáticas de comportamento, especialmente se seu cão é geralmente previsível e de repente começa a agir de forma completamente fora do padrão habitual, merecem sua atenção imediata e séria. Se seu cachorro está inexplicavelmente inquieto sem razão aparente, se ele recusa-se terminantemente a entrar em determinados cômodos específicos da casa, se late persistentemente e desesperadamente para o nada visível, se demonstra medo extremo e pânico sem qualquer estímulo que você possa identificar. Não descarte automaticamente esses comportamentos como mera teimosia irritante ou capricho canino sem importância. Claro que na imensa maioria das vezes pode ser algo simples e inofensivo como um barulho de alta frequência vindo de algum aparelho eletrônico defeituoso ou um cheiro estranho vindo de fora pela janela, mas em situações específicas, especialmente se você mora em área de risco geológico conhecido ou meteorológico documentado, esses comportamentos aparentemente aleatórios podem ser avisos vitais que salvam vidas. Segundo ponto crucial, desenvolva imediatamente um plano de emergência detalhado que inclua explicitamente seu animal de estimação nas ações. Muitas pessoas têm planos elaborados de evacuação para suas famílias humanas, mas esquecem completamente de seus pets na hora do planejamento. E quando um desastre real acontece sem aviso, essa falta de planejamento básico pode resultar em decisões impossíveis e angustiantes entre sua própria segurança e a vida do seu animal querido. Tenha sempre uma mochila de emergência pronta e acessível com comida suficiente, água potável, medicamentos essenciais e documentos importantes do seu cachorro, exatamente assim como você deveria ter para si mesmo e todos os membros da sua família. Saiba exatamente para onde você iria em caso de evacuação e como transportaria seu animal com segurança em caso de necessidade urgente de fuga. Pratique esse plano ocasionalmente com toda a família para que em uma situação real de estresse extremo e pânico, as ações corretas se tornem completamente automáticas e instintivas. Terceiro e talvez mais importante filosoficamente, confie profundamente no vínculo especial que você construiu com seu cachorro ao longo dos anos.
Vocês compartilham uma história evolutiva extraordinária de mais de 15 mil anos, desde que os primeiros lobos corajosos se aproximaram cautelosamente das fogueiras humanas fumegantes, e começou essa parceria absolutamente extraordinária, que moldou profundamente tanto a espécie deles quanto a nossa de formas inimagináveis. Nesse tempo imenso de convivência, os cães se tornaram verdadeiros especialistas em ler humanos com precisão assustadora. Mas o contrário também é verdadeiro e frequentemente subestimado. Você desenvolveu naturalmente a capacidade de ler seu cachorro de formas que muitas vezes não consegue nem articular conscientemente em palavras. Aquela sensação incômoda de que algo está fundamentalmente errado, aquele incômodo inexplicável e persistente quando seu cão age diferente do normal, não é paranoia irracional ou imaginação exagerada. É sua própria intuição mamífera ancestral reconhecendo sinais sutis. Milhões de anos de evolução brutal não programaram você para ignorar completamente os alertas urgentes do membro mais sensível do seu grupo social. Agora, se você está achando esse conteúdo extremamente valioso e revelador, e quer continuar descobrindo os segredos mais fascinantes e surpreendentes sobre a mente complexa e os sentidos sobre-humanos dos cachorros, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho das notificações, porque eu posto vídeos novos toda semana com informações exclusivas que vão revolucionar completamente a forma como você cuida e entende seu melhor amigo peludo. Mas vamos falar também honestamente sobre as limitações reais e os perigos potenciais de confiar cegamente e sem critério nessa suposta capacidade animal preditiva, porque equilíbrio racional e pensamento crítico são absolutamente fundamentais em qualquer discussão científica séria. A realidade inconveniente é que, apesar de todas essas histórias genuinamente impressionantes e estudos científicos legitimamente promissores, não existe ainda um consenso científico absoluto e inquestionável sobre a capacidade preditiva confiável dos animais para desastres naturais específicos. Os céticos têm argumentos válidos quando dizem que muitos dos relatos mais dramáticos são baseados em memória seletiva humana. Depois que um desastre terrível acontece e as emoções estão à flor da pele, as pessoas naturalmente se lembram com clareza de comportamentos animais estranhos que precederam o evento traumático, mas esquecem completamente e convenientemente das centenas de vezes anteriores em que os animais agiram de forma igualmente estranha e absolutamente nada aconteceu depois. É exatamente o mesmo viés cognitivo poderoso que faz pessoas acreditarem que sempre pegam o sinal vermelho do trânsito ou que sempre escolhem a fila mais lenta e demorada no supermercado, quando na realidade objetiva estão apenas lembrando seletivamente das ocasiões específicas que confirmam essa crença pré-existente e ignorando todas as outras. Além disso, é importante reconhecer que comportamentos anormais em cachorros podem ter literalmente dezenas de explicações médicas e ambientais diferentes que não têm absolutamente nada a ver com desastres iminentes ou capacidades preditivas sobrenaturais. Problemas de saúde não diagnosticados, dor crônica silenciosa, ansiedade de separação, mudanças estressantes na rotina familiar, novos cheiros fortes ou sons irritantes no ambiente, presença intimidadora de outros animais no território, alterações hormonais naturais, todas essas são causas muito mais comuns e estatisticamente prováveis de comportamento estranho do que a detecção miraculosa de um terremoto futuro. Se você interpretar paranoidamente cada vez que seu cachorro age de forma minimamente diferente, como um sinal apocalíptico de desastre iminente, você vai viver em estado de ansiedade constante e debilitante. E pior ainda, pode acabar ignorando perigosamente problemas reais e urgentes de saúde do seu animal ao atribuí-los erroneamente a essa suposta capacidade preditiva mística. O caminho saudável e equilibrado, portanto, é manter uma mente aberta, mas profundamente crítica ao mesmo tempo. Reconheça objetivamente que os cachorros possuem capacidades sensoriais genuinamente extraordinárias, que excedem as nossas em várias dimensões mensuráveis. Esteja sempre atento a mudanças significativas de comportamento e leve-as a sério sem descartar, mas também mantenha os pés firmemente no chão da realidade e busque explicações mais mundanas e prováveis antes de concluir dramaticamente que seu Golden Retriever está prevendo o apocalipse zumbi. Se seu cachorro está agindo visivelmente estranho por mais de um dia, a primeira coisa responsável que você deve fazer é levá-lo imediatamente ao veterinário para descartar problemas de saúde tratáveis, não começar a estocar comida enlatada para o bunker subterrâneo. Dito tudo isso, existe algo profundamente fascinante e até mesmo espiritual na ideia romântica de que nossos companheiros caninos leais podem ter acesso privilegiado a dimensões da realidade que permanecem eternamente fechadas e inacessíveis para nós com toda a nossa tecnologia.
Durante milênios incontáveis, culturas ao redor do mundo inteiro trataram os animais como mensageiros sagrados, como pontes místicas entre o mundo visível e o invisível, como detentores de sabedoria ancestral que transcende o conhecimento humano limitado. E embora grande parte disso seja indubitavelmente mitologia pura e antropomorfismo exagerado, talvez exista um núcleo pequeno mas real de verdade nessas crenças antigas e universais. Não uma verdade sobrenatural, obviamente, mas uma verdade biológica concreta, que a evolução implacável equipou diferentes espécies com diferentes ferramentas especializadas para navegar a realidade, e que algumas dessas ferramentas evolutivas nos permitem detectar padrões complexos e perigos ocultos que outras espécies simplesmente não conseguem perceber de forma alguma. Seu cachorro definitivamente não é psíquico no sentido paranormal. Não tem poderes mágicos de cinema. Não está conectado a alguma consciência cósmica universal de energia. Mas ele tem 400 milhões de anos de evolução mamífera correndo literalmente em suas veias, gerando instintos poderosos e capacidades sensoriais extraordinárias que foram meticulosamente refinados através de incontáveis gerações brutais de seleção natural. Ele carrega em seu DNA as lições duramente aprendidas de sobrevivência de milhões de ancestrais que enfrentaram predadores mortais, desastres naturais catastróficos, escassez extrema de recursos e todo tipo de ameaça imaginável ao longo de eras. E quando esses instintos antigos e profundos disparam com força, quando algo específico em seu ambiente aciona esses alarmes evolutivos profundamente enraizados, seu cachorro age imediatamente mesmo que não possa explicar racionalmente por que está agindo assim, mesmo que não entenda conscientemente o que está sentindo em nível intelectual. E talvez seja exatamente isso que mais nos fascina emocionalmente, nessa ideia poderosa de que cachorros podem prever desastres com antecedência, porque ela nos conecta com algo precioso que perdemos irreversivelmente em nossa jornada evolutiva rumo à racionalidade absoluta e à tecnologia dominante. Nós, humanos modernos, vivemos cada vez mais completamente desconectados dos ritmos naturais do planeta, isolados em ambientes artificiais com temperatura controlada, luz artificial que subverte nossos ciclos circadianos, comida processada que vem de prateleiras de supermercado sem nenhuma conexão visível com a terra que a produziu. Perdemos o contato vital com os sinais sutis que nossos ancestrais caçadores-coletores liam instintivamente para sobreviver. Mas nossos cachorros, por mais domesticados que sejam, por mais que durmam em camas confortáveis e comam ração de saquinho, ainda mantêm essa conexão primordial com as forças da natureza. E quando confiamos neles, quando prestamos atenção em seus avisos, não estamos apenas potencialmente salvando nossas vidas, estamos reconectando com uma sabedoria ancestral que nossa espécie está perigosamente perto de esquecer completamente. Então cachorros realmente preveem desastres naturais? A resposta científica honesta e completa é provavelmente sim, mas de formas específicas e com limitações importantes que ainda não compreendemos completamente. Eles claramente detectam sinais ambientais reais que precedem eventos catastróficos, sinais que nossa tecnologia atual muitas vezes falha em captar. O que isso significa para você concretamente no dia a dia é que vale absolutamente a pena prestar atenção quando seu cachorro age de forma estranha, especialmente se você vive em área de risco, mas sem cair no extremo de tratar cada latido como prenúncio do fim do mundo. E se você chegou até aqui neste vídeo, parabéns, você faz parte de uma minoria de pessoas verdadeiramente comprometidas em entender profundamente seus animais. Deixa um like agora se você aprendeu algo novo hoje e me conta nos comentários, seu cachorro já agiu de forma estranha antes de algum evento inusitado acontecer? Você tem alguma história pessoal que pareça confirmar essa capacidade? Adoro ler esses relatos e eles ajudam a construir uma comunidade de tutores conscientes. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque semana que vem eu vou revelar os 5 comportamentos caninos que a maioria dos tutores interpreta completamente errado. E o número 3 vai chocar você. Até a próxima e continue sendo o melhor amigo que seu cachorro merece.